Bom dia. Houve um debate esses dias entre Tomás Juliano e Guilherme Freire acerca da independência do Brasil. Ao que parece, esse debate foi movido porque o Guilherme Freire gravou um vídeo com o título de "Por que não comemoro o 7 de setembro?". E aí se desenvolveu então uma discussão, outras figuras entraram no debate, gravaram lives, fizeram grandes comentários, a coisa tomou uma grande repercussão, né? E aí me pediram para eu comentar. E fique claro aqui que eu não conheço pessoalmente nem o Tomás Juliano, nem o Guilherme Freire. Tomás Juliano eu conheço porque ele atacou Paulo Freire, né? Ele escreveu um livro contra o suposto grande educador brasileiro, que aliás fez muito bem, mas o resto do trabalho dele eu não conheço a fundo. O Guilherme Freire também pouco conheço, sei que ele tem um trabalho aí desenvolvendo sobre literatura inglesa, mas como não é uma área do meu interesse, também nem procurei saber. Então são duas figuras que eu não conheço assim pessoalmente, nem a fundo o trabalho deles. Vou comentar sobre certo aspecto nesse debate. Aliás, nem vou analisar ponto por ponto, ficaria muito longo e inviável, né? Inicialmente, acho que o debate se cinge o seguinte: a independência foi boa ou foi ruim? Essa questão aí, que pode ser sim, não, depende e tal, parece absurda, visto hoje no Brasil comemoramos aí 200 anos de independência do Brasil. Politicamente correto praticamente nos obriga a dizer que sim, foi bom o Brasil ficar independente de Portugal. Porém, a ordem dos fatos depõe contra essa visão, e eu, por uma questão de coerência, óbvio, lancei um livro, 1822, A Separação do Brasil, no qual, na conclusão, eu mostro, ou eu apresento, melhor dizendo, o meu ponto de vista, dizendo que era a separação do Brasil, que é um termo melhor, foi ruim para o Brasil, aliás, principalmente para o Brasil, né? Ou seja, sou uma pessoa politicamente incorreta. E aí já adianto que aí nesse debate, a meu ver, o Guilherme Freire saiu na frente, né? Os argumentos dele foram, ao meu ver, melhores. O Tomás Juliano demonstrou muito conhecimento, citou aí vários autores, fez um raciocínio inteligente, dizendo que talvez esse argumento de dizer que 200 anos depois afirmar que idealmente a independência do Brasil não foi boa não é um debate histórico. Sob certo ângulo, ele tem razão, porque se a gente for ver um debate histórico, são aqueles mediante as fontes históricas, os documentos históricos. Exemplo, por exemplo, pegando qualquer exemplo, por exemplo, Napoleão e Waterloo. Vamos supor, um defende que na guerra morreu 100 mil, outro defende que morreu 200 mil. Esse é um debate histórico, porque eles estão se debruçando em fontes históricas, em documentos. Um pode alegar, olha, segundo o relato de tal general, morreu do lado dele 100 pessoas, olha, segundo aquele outro general, morreu 300. Aí somando, eles chegam em números diferentes com base em fontes e documentos diferentes, raciocínios históricos, fontes, etc. Aí sim seria propriamente um debate histórico. Porém, o Guilherme Freire acerta dizendo que se não é um debate histórico, pelo menos é um debate sociológico, ou seja, é lícito, né? É uma matéria opinável, discutir, é uma matéria que se pode opinar, já que não se está mentindo, né? Isso aí cada um pode achar o que quiser. Se a independência foi ruim ou foi boa, não se está atacando um documento histórico, não se está combatendo determinadas fontes históricas, você está interpretando um fato com base em determinados argumentos. E é nele, então, que eu vou fundamentar aqui esse vídeo. Então, meu vídeo vai ser dando argumentos por que a separação do Brasil foi inconveniente, principalmente para o Brasil. Então, o raciocínio é simples. Ora, nós defendemos o projeto colonial no Brasil. Nós achamos que Portugal fundou o Brasil e não o descobriu, porque aqui não havia uma nação, havia um monte de tribos indígenas que se matavam, sem noção de conjunto.
e Portugal fundou uma nação chamada Brasil num território de mesmo nome. Propriamente não houve descoberta nem achamento, houve uma fundação. E Portugal fez um grande bem nessa terra, construiu cidades, estradas, houve uma intensa miscigenação, né? Depois vieram africanos, tudo isso aqui gerou um dos povos mais miscigenados da história da humanidade, essa que é a verdade. A escravidão foi um grande mal, mas aqui os escravos eram mais bem tratados. Os jesuítas fizeram um grande trabalho de evangelização nessas terras, se desenvolveu o barroco, se desenvolveu uma intensa, estudo no ambiente colonial, né? Se desenvolveu uma intensa caridade aqui, Santa Casa de Misericórdia, Irmandades, Ordens Terceiras, tudo isso comento bastante nos meus vídeos, nos meus livros, etc. Ora, se eu estou defendendo o projeto colonial português como sendo bom, então logo a separação do Brasil não pode ser boa. Claro, se ele está fazendo um bem e eu rompendo com aquele que fez o bem, logicamente, ficaria contraditório. Então, por esse argumento, eu não posso ser favorável à separação do Brasil. Já, obviamente, sou contra a tese de que Portugal explorou o Brasil. Tem aquela famosa questão do ouro, né? Como é que se combate essa questão do ouro? Simples, por uma analogia. O Brasil explora minério no Pará, ou seja, saem toneladas de minério de ferro do Pará via ferrovia. Vamos supor que amanhã o Pará fique independente do Brasil. Não que eu quero que isso ocorra, só uma hipótese. O Pará fica independente do Brasil, ele poderá reclamar que o Brasil tirou todo o minério de ferro dele? Claro que não, porque o Pará fazia parte do todo o Brasil e o minério de ferro ajudou o Brasil como um todo, né? Via exportações e riquezas obtidas com isso. Idem o ouro do Brasil. Houve a extração do ouro do Brasil, isso daí gerou um bem para todo o Império Português, não somente para o Brasil, mas o principal beneficiário do ouro foi o Brasil, óbvio. Isso é uma questão de absoluta má-fé dizer o contrário. É só ver as cidades de Ouro Preto, Sabará, São João del Rei, Congonhas do Campo, outras cidades que foram fundadas por Bandeirante, e muitas delas foram fundadas em razão da extração do ouro. A riqueza das nossas igrejas, delas entalhadas em ouro. Depois, o que não se sabe, ou pouco comentado, que muito desse ouro também foi investido para fazer mapas e justamente vencer a disputa contra a Espanha na questão do tratado, na questão que discutiu o alargamento da fronteira, Tratado de Santo Ildefonso, Madrid, etc. Também o ouro do Brasil serviu para enviar missionários para a China, por exemplo. Então, fez um bem para todo o Império Português, assim como o minério de ferro do Pará ajudou todo o Brasil. Então, aí quando essa parte se separa, não pode alegar exploração. Então, não tem sentido nenhum falar em Portugal explorou o Brasil, a prova disso é o ouro extraído dessa terra. Ridículo argumento falso, argumento marxista. Então, tal. Então, se nós defendemos o que Portugal fez nessa terra, logo nós somos contra a independência. Fica claro. Outro ponto. A separação do Brasil foi efeito de movimentos nefastos. Claro, o liberalismo, por exemplo, é uma tese errada, tese horrorosa, condenada pela igreja com princípios errados, né? Não vou avançar aqui, mas o liberalismo é isso. Talvez em outra aula, se houver necessidade, a gente comenta por que o liberalismo é absurdo. E é claro, óbvio que o liberalismo foi uma das grandes causas para a independência do Brasil. O liberalismo, grosso modo, em sentido amplo, ele favoreceu o protestantismo e desfavoreceu o catolicismo. Como eu sou católico, eu tenho que ser contra o liberalismo. O liberalismo gerou a separação do Brasil, logo eu tenho que ser contra a separação do Brasil. Outro ponto, o iluminismo também, né, gerou efeitos nefastos contra o catolicismo, também ajudou a fomentar a separação do Brasil, né? Eu sou contra o iluminismo. O iluminismo também é uma doutrina errada, contraditória, feita por pensadores de segunda classe. Se o iluminismo também foi uma das causas da separação do Brasil, então logo tem que ser contra a separação do Brasil. E por fim, a maçonaria.
uma entidade que foi criada com a visão de atacar a Igreja Católica, essa que é a verdade. Tanto é que os papas, desde o início até agora, né, não houve revogação disso, excomungaram quem pertencesse à maçonaria. Então a maçonaria já nasceu excomungada porque é uma doutrina que defende princípios errados, princípios anticatólicos, né? E, ora, foram os maçons que fomentaram a separação do Brasil. Então, logo eu tenho que ser contra a separação do Brasil. E ainda olhando, pondo um pouco de lupa nisso, os maçons trabalharam pela independência do Brasil, tanto em Portugal como no Brasil, né? Tanto aqui houve um trabalho para separar, como lá, aquelas malditas cortes que tanto mal fizeram ao Brasil e a Portugal, principalmente ligados à maçonaria vermelha portuguesa, fomentaram então a separação do Brasil, e mais, queriam a fragmentação do Brasil, né? Ou seja, então eles tiveram um trabalho destrutivo, né? Então não vamos entrar aqui em detalhes, mas as maçonarias tiveram um trabalho destrutivo aqui no Brasil e em Portugal, né? Então, se a maçonaria trabalhou pela separação do Brasil, a maçonaria tem teses condenadas, logo tem que ser contra a separação do Brasil. E depois, sobre uma questão óbvia, é muito melhor ter um império católico forte do que ter dois, né? Então veio o Império Católico, qual? Império do Brasil. E depois outro, o Império Colonial Português, continua existindo. Então era muito melhor os dois unidos do que separados, claro. Na realidade, quem mais saiu perdendo no longo prazo com a separação da separação do Brasil de Portugal foi o próprio Brasil. Então eu não sou contra a separação do Brasil porque eu estou defendendo interesses portugueses, mas sim que eu estou defendendo interesses brasileiros, da minha terra. Vejamos, com o crescimento demográfico do Brasil, industrialização do Brasil, toda a potência que se quer ser grande, o que ela busca, o que ela principalmente buscava no século XIX, começo do século XX? Mercados e matéria-prima. Onde que estavam esses mercados e matéria-prima para os europeus? Lógico, América Latina tinha bastante coisa, mas África também e China, né? Os europeus fizeram até guerras na China com o objetivo de abrir os portos chineses para lá, e com isso fizeram grandes negócios lá. Inglaterra primeiro, depois França, aí foi Estados Unidos, foi Japão, foi Alemanha, até o Império Austro-Húngaro teve entreposto comercial lá. Ora, o Portugal já tinha um entreposto comercial lá, mais ou menos da mesma época que foi fundado São Paulo, Macau, cidade do Santo Nome de Deus de Macau, não outra mais leal, fundado em 1557, já estava lá atuando como entreposto comercial. O Brasil perdeu essa oportunidade de ter um entreposto comercial porque estava separado de Portugal. Mas os europeus fizeram a partilha da África no final do século XIX, tendo acesso a vastas matérias-primas africanas, né? Então franceses, ingleses, mesmo portugueses, partilharam a África com áreas de atuação. Ora, se o Brasil tivesse ligado a Portugal, também teria acesso àquelas terras, principalmente Angola, que foi, eu acho que talvez a parte mais doída da separação do Brasil, já que Angola tinha fortes vínculos econômicos com a Bahia, e isso foi se perdendo com a separação de Portugal, né? Então o Brasil teria acesso a mercados na China, teria acesso a matéria-prima na África, tudo isso que Portugal já tinha esses contatos comerciais. Como o Portugal é pequeno, ele não tinha condições de oferir grandes vantagens. Agora o Brasil poderia, porque o Brasil é grande. Mas na Índia, a Inglaterra, então, fez grandes negócios na Índia. A Inglaterra fez lá o Raj britânico. Ora, os portugueses já tinham Goa, também desde o começo do século XVI, né? O Brasil, se pertencesse ligado a Portugal, poderia então ver vantagens ali no comércio com Goa. Tudo isso ficou perdido para o Brasil com a separação. Com a separação de Portugal, o Brasil ficou voltado mais para ele, ficou de certa forma isolado, né? Teve uma política isolacionista, relativa, não absoluta, que gerou efeitos ruins no longo prazo. Se o Brasil tivesse ligado a Portugal,
por razão óbvia que eu acabei de comentar, o Brasil teria acesso a rotas comerciais e mesmo culturais, que sempre às vezes fazem bem, e aí com acesso a vastos mercados, principalmente quando o Brasil começou a industrialização, né? E ainda para comentar, porque o Tomás Juliano disse que a vasta maioria dos historiadores do Brasil defenderam a separação aí do Brasil. É verdade. Porém, o que pouca gente comenta é que no final do século XIX, começo do século XX, tanto no Brasil como em Portugal, houve um movimento que queria a união de Portugal do Brasil, né? Lembrando que a República, nem uma maldita República, ela fez uma campanha contra Portugal, né? O Floriano Peixoto chegou a romper relações diplomáticas com Portugal e foi feita uma campanha contra Portugal no Brasil no começo da República. Mas no final do século XIX, pessoas como Silvio Romero, que era contra Portugal, depois ficou favorável, começaram a pensar em termos de uma volta de união do Brasil com Portugal. E lá em Portugal também, como por exemplo o Coelho de Carvalho, da Academia de Ciências de Lisboa. E quando avançou no começo do século XX, o movimento acabou crescendo. Em nossas terras, pessoas como Olavo Bilac, Afrânio Peixoto, Paulo Barreto e Graça Aranha começaram. Esse último, por exemplo, disse: a união política entre Portugal e Brasil, consequência da unidade moral das duas raças, seria a grande expressão internacional da raça portuguesa. Ou seja, já estava defendendo, então, uma volta à união entre Brasil e Portugal. Então, embora a maior parte dos historiadores defendam a separação do Brasil, existiu um movimento sólido no começo do século XX com grandes figuras que pensavam o contrário. Ou seja, pessoas como Guilherme Ferri não estamos sozinhas nesse debate, né? E lá em Portugal também, né? Por exemplo, o pedagogo português João de Barros também era ligado a isso. E eles fundaram uma revista chamada Atlântida, né? Com o objetivo de reunir estudos tanto de Portugal como no Brasil para fornecer subsídios para uma eventual unificação das duas nações, que infelizmente nunca ocorreu. A revista acabou durando pouco, infelizmente, né? Seguiu a Primeira Guerra Mundial e depois ela acabou terminando em 1920. E os argumentos dessa revista eram muito bons, né? Eles estavam pensando, se a Alemanha e outras nações fundaram um império, e esse império era rico, império próspero, principalmente em terras africanas, por que o Brasil não deveria pensar nisso ligado a Portugal? Então, se pensava justamente numa ligação de Portugal com Portugal, visando principalmente Angola, que fica ali do outro lado do Atlântico. O Brasil teria uma força muito grande no Atlântico Sul. O Brasil seria a principal potência do Atlântico Sul, com navios indo e voltando de Angola, era o que eles pensavam, né? Aliás, corretamente. Então, esse movimento aqui, infelizmente, que não deu certo, pensou corretamente de forma geopolítica, de forma estratégica, dizendo que seria tão bom para o Brasil e para Portugal voltar a uma união justamente com acesso a esses locais, né? Então, esses são meus argumentos e por isso que eu sou contra a separação do Brasil. Agora que fique claro que a separação do Brasil era inevitável, né? Era inevitável. Eu concordo totalmente com os historiadores que dizem que era inevitável. Não tem como contestar os dois, aí sim, seria uma coisa mais histórica. Contestar as vontades daquelas figuras, né? O trabalho de José Bonifácio de Andrada, depois a decisão de Dom Pedro I, depois Dona Leopoldina, os trabalhos malditos feitos pelas cortes portuguesas maçônicas. A separação era inevitável, essa que é a parte. Poderia ter sido pior? Poderia. Se Dom Pedro I voltasse para Portugal, se aqui ficasse tudo fragmentado como queria a maçonaria vermelha, poderia ter sido pior. Mas foi a opção menos ruim. A melhor mesmo
que estivesse unido, né? Esse é do ponto de vista assim ideal, e esses aí são meus argumentos. Então, nesse debate, vejo que o Guilherme Freire acabou desposando as melhores ideias. Bom, ficamos por aqui. Se você gostou desse nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Obrigado.